por exemplo, quando eu fui fazer clínica de psicomotricidade, nós tínhamos lá um livro que você tinha que seguir de exercícios de psicomotricidade, e eu atendia na época, durante 2 horas e meia, 5 crianças com problemas graves de motricidade. E era muito difícil seguir aqueles exercícios, era dolorido para eles, né? Eram crianças que, inclusive, um deles era vítima de um acidente, né? Então, era muito difícil para eles fazerem. E eu fiquei pensando, mas como é que eu posso quebrar isso sem deixar de fazer, né? Então, aí você chamou o Moreno. Exato, eu larguei um pouco aquela rigidez dos exercícios dos livros e comecei a inventar jogos para eles encenarem, né? Então, por exemplo, tinha uma série de exercícios que era pular, né, determinada altura, rastejar, e darará. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Já sei, dividi as crianças em 2 grupos e armei lá, era um lugar grande, né? Não era uma salinha, era um lugar grande. Eu falei assim, vamos fazer uma guerra. E joguei almofada, amarrei barbantes, e eles, então, fizeram os exercícios e depois eles não queriam parar para ir embora para casa, porque eles queriam continuar brincando. Então, eu fiz aqueles exercícios rígidos e um tanto difíceis para eles, uma brincadeira. E aí eu via que era sofrido, mas eles conseguiam, né? Então, foi uma experiência muito gratificante. Depois, eu tive uma experiência de trabalhar no HC, em São Paulo, numa clínica que era a única que tinha leito infantil, e eu dizia, eu não vou trabalhar com crianças, não quero, né? Mas lá estava eu atendendo as crianças e também era muitos jogos, muita brincadeira para você conseguir lidar com aquele sofrimento intenso que era estar internado com doenças graves e tal. Aí o terceiro passo foi trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade social, porque eu fui trabalhar no SOS Criança. Então, também, como é que você lida com crianças que sofreram todo tipo de violência, que são agressivas porque foram violentadas de todas as formas? Então, uma das formas era essa, era teatralizar as vivências, fazendo oficinas de bonecos de pano, fazendo jogos, reinventando, né? Porque até para um joguinho simples para uma criança classe média, né, que tem uma certa condição, né, de criação mais amorosa, para aquelas crianças era tudo muito mais difícil, né? Então, eu acho que o teatro, eu li muito o Moreno, né? Trazia essa coisa de como você tratar de uma forma menos dolorida para as crianças e para os adolescentes, aquelas situações de extrema violência e abandono. Uhum. Né? Então, desse modo, eu acho que eu tive bastante ganho, né? E eles tiveram, mas eu acho que eu ainda tive mais na convivência com eles. Exatamente. Eu fiz psicodrama numa das pós-graduações que eu fiz. Ficamos vários meses estudando psicodrama e participei de grupos experimentais de teatro, mas na direção tínhamos um grupo que dirigia em comunidades e nós usávamos psicodrama direto para trabalhar com os grupos. Não eram grupos patológicos, com patologias, eram grupos que estavam aprendendo a trabalhar o teatro. Eu gosto bastante. E depois, nas universidades corporativas que eu trabalhei, a gente usava muito dramatização como instrumento pedagógico, muito. Porque, na verdade, tem uma questão que é você enfrentar o novo, porque você pode ter um script, né, um roteiro para trabalhar, mas sempre vem um caco, né, e você tem que lidar com esse caco, e isso nenhuma universidade ensina, né? Eu dou um exemplo de um menino que, assim, ele era bem avantajado fisicamente, eu sou uma pessoa baixinha, era um menino de uns 14 anos, assim, extremamente
problemático, e quando nós chegamos para trabalhar naquele lugar, sem conhecer muito bem aquelas crianças, aqueles adolescentes, os meus colegas de sala tinham saído para ir almoçar e eu tinha ficado, porque a gente não fechava, né? Ficava aberto 24 horas lá. E esse menino entra e pega uma cadeira para jogar em mim. Bom, o que a faculdade diz para você fazer? Não sei, não existe, né? Então, assim, diante do novo, o que eu fiz? Eu olhei, eu não podia passar na porta porque ele estava lá com a cadeira. Atrás tinha uma janela, mas nós estávamos, acho que no segundo andar ou terceiro, não lembro. Então, não tinha possibilidade de fuga, né? Então, eu disse para ele, joga a cadeira em mim, mas bate com muita força. Mas eu falei isso por intuição. E quando eu falei isso, ele parou com a cadeira e falou, por quê? E a partir disso, né, ele não me bateu, não me jogou a cadeira, e eu pude falar com ele de uma outra maneira, e, né, criar outro tipo de situação. Então, aquilo não estava no meu script, né, e nem está em nenhum script. A novidade não está no script. Né? Ok. Selma, proseando com a Selma, a doutora Selma, mas eu já combinei com ela, o meu canal é informal, tem como proposta dialogar com a academia, com o grande público, então é a Selma. Eu gosto de chamar quem eu converso, quem eu entrevisto, pelo nome mesmo, como eu também gosto de ser chamado. Eu queria, Selma, que você falasse, para quem nunca ouviu falar no Bergson, sobre a vida dele, rapidamente, onde ele nasceu, contextualiza no tempo e no espaço e fala um pouquinho da importância dele. Uhum. Tá bom. O Bergson, ele nasceu em Paris, em 1859, de família judia, né? E ele foi não só filósofo, mas ele foi também diplomata, né? Ele atuou lá nas considerações a respeito do término da Primeira Guerra Mundial, e ele foi professor, né? Ele foi também um estudioso de matemática, inclusive foi premiado no Liceu Fontane, e foi Nobel de Literatura em 1927, com o livro A Evolução Criadora. Ele escreve extremamente bem, né? E aí, por escrever bem, a gente acha que é fácil, mas não é. A gente lê e fala assim, nossa, entendi.